Jeremias capítulo 35. Palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa do Recabidas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes o vinho a beber. Então tomei a Azaranias, filho de Jeremias, filho de Abazinimias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas. E o levei à casa do Senhor, e à câmara dos filhos de Anã, filho de Zigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casas, nem semearei sementes, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós e nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para as nossas habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e dizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, o nosso pai. Sucedeu, porém, que quando subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra dissemos: Vinde e vamos a Jerusalém por causa dos exércitos dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá, que aos moradores de Jerusalém, porventura não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas obras as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. E assim ficarei na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste os ouvidos e nem me obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe ordenou, mas esse povo não me obedeceu. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que tratarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois eles tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos Recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedeceste os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. E assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assistam perante a minha face todos os dias. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta a lança no fogo. Capítulo 36. Sucedeu, pois, que no ano quarto de Joaquim,
filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado, e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se convertam cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta da nova casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara dos escribas, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, o Delaías, filho de Semaías, o Elnatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou a todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-a nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo em suas mãos e veio a eles. E disseram-lhes: Assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos dele. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros. E disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos aos reis todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escrevestes da tua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: Com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai e esconde-te, tu e Jeremias. E ninguém sabia onde estavais. E foram ter com o rei ao átrio. Mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeodi para que trouxesse o rolo. E Jeodi tomou-a da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estavam então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeodi lido 3 ou 4 folhas,
cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia o braseiro, até todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, eles não lhe deu ouvido. Antes deu ordem ao rei de Jeramel, filho de Ameleque, e Zeraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo: Por que escrevestes nele anunciando? Certamente virás o rei da Babilônia e destruirás esta terra, e farás cessar nela homens e animais. Porquanto assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: Não terás quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos, e sobre a sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhe tenho falado, sem que me ouvistes. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes.